Isaías 55, vocês devem lembrar que é o texto que também estava na placa da igreja. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É o tempo oportuno para se ouvir a palavra do Senhor. E lá no Velho Testamento é um texto muito parecido com as palavras de Jesus lá no Novo Testamento de Mateus 11, 28. Quando ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então ele está chamando todo aquele que está sentindo essa canseira emocional, espiritual, e que acaba isso tendo consequências também físicas, desse vazio do coração, essa ansiedade que leva a uma depressão, a falta de sentido na vida. Ele diz assim: se você tem sentido isso, vem a mim, beba, vem a mim, entrega esse fardo, eu vou carregar esse fardo, eu vou entregar para você o meu fardo que é leve. Mas a palavra diz: vinde a mim, e aqui ele fala mais algumas vezes essa frase, a mesma frase, vinde a mim. Deus chama aquele que está com sede. Em João 4 ele diz para a mulher, aquela mulher samaritana, e Jesus tentou mostrar para ela o quanto ela tinha o coração vazio, que ela havia já casado 5 vezes, e que o atual marido que ela tinha não era dela, e que não tinha tantos compromissos de casamento com esse atual, mas que ela tentou preencher o vazio do coração dela nos casamentos, e assim ela achou que resolveria os seus problemas. E assim a humanidade caminha tentando preencher o vazio na tecnologia, na televisão, no dinheiro, trazer felicidade em coisas que não trazem felicidade. Por isso ele diz assim: por que você gasta o vosso suor naquilo que realmente não satisfaz? Por que você gasta o teu dinheiro naquilo que não vai durar para sempre? Dando certo com as palavras do próprio Jesus, que diz assim, que você pode investir em roupa, mas que a traça vai comer. Você pode investir em carros, em ferros, mas que a ferrugem vai pegar. Você pode investir em ouro, que a ferrugem não pega, mas que os ladrões escavam e roubam. Quem falou isso foi Jesus. É a mesma palavra desse texto de Isaías. Para quê? Para que a gente preste atenção naquilo que tem nos distraído. Hoje mesmo de manhã eu estava falando sobre o preço do discipulado. E aí nesse preço Jesus está falando assim das desculpas, ele está falando daquilo que nos distrai. A pessoa disse assim: mas Senhor, deixa eu sepultar meu pai. Jesus tinha 3 anos de ministério e a pessoa estava pensando ainda de sepultar o seu pai, mas não era naquele dia, poderia ser dali 20 anos, 30 anos. E Jesus não tinha tempo para isso. Jesus tinha urgência. Para outros que disseram que queriam seguir Jesus, Jesus disse: você tem que saber que as aves do céu têm seus ninhos, as raposas fazem as suas covas, mas o Filho do Homem não tem um travesseiro para te oferecer. Então, se o teu interesse é por dinheiro, então não siga. Aí outros disseram: mas Senhor, deixa nós nos despedirmos primeiro dos de casa, depois a gente segue. Aí Jesus está dizendo: você está distraído, e aquele que está distraído não vai a lugar nenhum. Se você cair nas distrações, você tem que fazer uma planta, aí você tem a sua colheitadeira e você vai colher, e está no dia de colher, mas você resolve pintar a colheitadeira, você resolve fazer uma reforma completa nela, aí você não vai colher. Então a pessoa, ela fica se ocupando com coisas que não são tão importantes assim na sua vida. São importantes, mas não são tão importantes. Porque o travesseiro é importante, outras coisas, o carro, isso tudo é muito importante. Mas essas coisas financeiras não têm poder de te levar para
a vida eterna. Na hora que você tiver que passar pelo vale da sombra da morte, o teu carro não vai poder levar você por esse vale da sombra da morte. A televisão não vai te levar, a Globo não vai te ajudar a você passar pelo vale da sombra da morte. O teu dinheiro não vai garantir a tua passagem pelo vale da sombra da morte. Então você precisa escolher aquilo que é mais importante, e é isso que Jesus estava fazendo com os seus discípulos, com aqueles que queriam segui-lo, para que eles fizessem o cálculo certinho, né? Então ele diz: se você tem sede, venha a mim e beba. Lembra da música? Os que têm sede e os que fracos são, venham à fonte. Aí você abre o coração, você inunda o teu coração do amor de Deus, da graça de Deus, transborda, aí você tem força para viver, você tem alegria para viver, você tem sentido para a tua vida. A dor e a tristeza lavadas serão. Como? Eu não estou entendendo. Nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Então, a outra música que foi cantada aqui é sobre esse amor de Deus, que ele é impressionante. Você não pode comprá-lo, e você também não pode merecê-lo, porque não tem como comprar aquilo que só o sacrifício de Jesus comprou, que é o amor de Deus para nós, que estava bloqueado por causa do pecado. Jesus foi sacrificado para que esse caminho fosse aberto. Ele rasgou o véu. Aquilo que impedia não impede mais de nos aproximarmos de Deus. Ele abriu esse caminho com a sua vida, com a sua morte, entregando a sua vida. Como é que fala lá? Entrega aos cravos é algo muito amargo, não é? Não é isso que vocês cantaram? Para que ele pudesse entregar para nós a sua doce graça. É exatamente isso que esse texto está falando. De uma entrega. Venha a mim e beba. Tome, encha a tua alma. Não fique correndo atrás de coisas que não vão satisfazer. Eu vi um pastor falando uma vez assim: você não é e não existe um homem tão pobre que não possa adquirir o amor de Deus, e não existe um homem tão rico que pudesse comprar o amor de Deus. Então não tem como comprar, não tem como merecer, porque não tem dinheiro que compre o amor de Deus, e não tem o que você faça que pudesse Deus olhar lá do céu e dizer assim: esse cara merece, agora eu vou dar para ele tal e tal coisa, agora eu vou dar para ele o perdão. Não tem o que a gente pudesse fazer. Jesus, por isso ele teve que fazer, porque se a gente pudesse fazer, então Deus deixaria. Então faça, porque eu não vou sacrificar meu filho se você pudesse fazer. Não tem outro caminho, não tem outra forma. O que precisa você precisa buscar, bater, procurar, pois quem procura, acha. O que bate, a porta vai se abrir, né? Então se você busca, você acha. E ele diz que isso nós podemos fazer e devemos fazer. Gastar tempo naquilo que realmente satisfaz. Não é chegar lá, ligar a televisão e daí passou 1h15 aqui e depois passa 3 horas lá na frente da televisão. Aí é um desperdício para a alma, é uma forma de intoxicar a alma, sujar a alma. Então o verso 2 ele diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz?
ouvi-me atentamente, comei do que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Então, ouça com atenção, não fique errando o alvo. Se fica correndo atrás de outras coisas, e assim, o diabo ele é esperto em nos distrair com outras coisas para você perder o foco. Você ouve os bajuladores, você ouve aqueles que te elogiam, e aí você vai atrás de sucesso, de poder, de vaidade, e aí não vai funcionar. Então ele está dizendo assim, não erre o alvo, ouça atentamente o que eu estou falando, e aí você vai beber daquilo que realmente presta, e eu vou encher o teu coração daquilo que realmente satisfaz. Paulo fala assim de contentamento. Ele diz assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas ele não para por aí, ele fala a respeito de que aquele que busca ao Senhor encontra o contentamento, e aquele que busca as riquezas não encontra o contentamento, pelo contrário, acaba caindo em muitas ciladas, porque esse senhor dinheiro, ele é um senhor cruel, e que apronta ciladas lá na frente, mente para você, te engana o teu coração. Por isso ele diz assim, ouça atentamente as minhas palavras, não caia nas distrações, né? Eu estava ouvindo essa semana um pai falando assim a respeito da sua filha. Hoje os adolescentes, ele falando isso, os adolescentes ficam na internet, celular, aí se vê coisas bonitas, se as pessoas elogiam, se as pessoas acham interessante, curtem, a pessoa está lá em cima. Quando vem um desprezo, quando alguém ridiculariza, quando alguém não curte, quando alguém não acha graça, pronto, ela já está acabada. Aí larga o celular e vai lá para o quarto aborrecida. E assim ele vê a sua filha fazendo isso todo dia. Uma hora está lá em cima, se achando a máxima, a modelo tal, a top, dali a pouco está lá para baixo, triste, confusa, sem graça, e é filha de um presbítero. Então é muito triste, porque a sociedade tem estado vazia, em altos e baixos, né? A variação de humor muito rápida, recebeu elogios, está muito alegre, recebeu crítica, está muito desanimada. E ele fala aqui que ele dá para você finos manjares, você se alegra com aquilo que Deus dá, porque a alegria dele é fruto dele, independe da circunstância, independe da crítica ou do elogio. Não importa ser elogiado, e não importa ser criticado, não vai fazer diferença, a alegria é a mesma, porque essa alegria, ela é fruto do Espírito Santo, ela não é a alegria dos homens, é a alegria que Deus dá aos seus filhos, são finos manjares. Tanto que Davi, ele fala assim, o Senhor é o meu pastor e nada. Mas se a gente reparar, não era sempre que ele estava com a riqueza, com o palácio. Muitas vezes Davi esteve fugindo em cavernas, teve que fugir entre povos inimigos, teve que fingir louco para não ser morto. Muitas vezes Davi passou dificuldade. Lá em Pato Branco veio um menininho que vem visitar a igreja, amigo o sobrinho de um presbítero, vai lá. Aí eu falei assim, de uma situação, eu disse assim, passou a maior aragem, né? Pronto, o menininho ficou fã meu, o pastor tá ligado,
pastor fala aragem, né? Davi passou aragem, passou dificuldade. Então, se você entender bem, não depende da circunstância. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, mesmo que está faltando muita coisa. Mesmo que só tenha um pão seco para comer, mas nada falta porque é algo do coração. A minha alma está plena. Se você parar para pensar assim, existem jovens, como aquela mulher de João 4, a mulher samaritana, existem jovens que têm tudo em casa. Muitos dos jovens muito ricos tiram a vida. Por que eles tiram a vida? Porque eles descobrem que tudo aquilo que eles foram atrás não preenche o vazio do coração. Lembra, eu sempre cito a respeito daquela Suzanne Richthofen. Os pais dela ficaram muito ricos, e ela ainda arrumou uma forma de o namorado matar o pai e a mãe para poder ficar com o dinheiro, quando a felicidade não estava no dinheiro, mas estava em estar com o pai e a mãe. Independente da circunstância, independente de ter dinheiro ou de não ter dinheiro, que isso não iria preencher o vazio, mas a pessoa é iludida achando que vai preencher o vazio, e com o dinheiro compra a bebida, compra os amigos, compra o carro, compra aquilo, e quando vê que não compra, a pessoa tira a vida. Por que o filho do rico faz isso? Porque ele tem essa possibilidade de ainda ver isso acontecer na sua vida. O filho de um pobre, ele sempre acha que quando ele tiver, ele vai ser feliz. Mas daí vai demorar para ter, então ele ainda vai longe para se matar. Não é assim? Se mata com droga, se mata com um monte de outras coisas. Mas é assim. Então ele diz: inclinai o vosso ouvido. Lá no verso 3, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eu queria até chamar mais atenção sobre esse verso 3, preste atenção bem no verso 3. Primeiro ele diz: inclinai o vosso ouvido, baixa o teu ouvido, volte para ele. É assim, é aquele momento que você faz o teu filho parar para orar ao redor na mesa. É uma forma que você está dizendo assim: tem tempo para isso, e tem tempo para brincar, e tem tempo para assistir um desenho, tem tempo para cada coisa. E você coloca regra, você coloca limite, você tem uma voz de comando em casa. Quando você faz a oração, eles ficam quietinhos, ou se eles não ficam quietinhos agora, mas eles vão ficar quietinhos, porque com a oração você está fazendo essa voz de comando. Quem manda aqui na casa não é o pai e a mãe, é Deus. E a criança se aquieta. Aquelas crianças que estavam brigando, quando a minha mãe chamou aquelas crianças para orar, depois elas pararam de brigar, porque aquele espírito de briga acalmou. O motivo da briga acalmou. Foi colocado assim uma voz de comando, como o adestrador faz com o seu cachorro. Ele coloca essa voz de comando. Quem é que manda aqui? Ele não fala muitas palavras para o cachorro, porque ele não vai entender todas as palavras, mas uma palavra só, o cachorro vai entender. Para uma outra circunstância, outra palavra, e vai entender. E Deus faz assim, do mesmo jeito, tanto que muitas pessoas têm aprendido a adestrar criança, aprendendo com adestradores de cachorro. Porque é a mesma técnica, é a questão de voz de comando. Por isso ele diz: inclinai aqui. Ele diz: o teu ouvido, ore, silencie, se aquiete diante de mim, né? Ouça a minha voz, para que você possa se humilhar, estar aos pés, se ajoelhe, que é uma forma de você se dobrar diante de Deus e renunciar a si mesmo. Porque se você vai orar comendo,
na frente da televisão ligada em voz alta, aonde que está a voz de comando nessa atitude dessa oração? Não vai fazer muito efeito. Então, são pequenos detalhes que vai acalmar a alma. E você está colocando uma voz de comando ali, né? E a vossa alma viverá. Vinde a mim, se você está de alma cansada, e eu vou aliviar, né? Efésios 2:1, ele diz assim: Ele te deu vida estando você morto em teus delitos e teus pecados. Ele dá vida. Mas a ovelha, ela para ouvir a voz do seu pastor. O cabrito só pula, ele não para ouvir. Ele não tem tempo para ouvir. A ovelha, ela para ouvir. Aí ela ouve a palavra de Deus, e a palavra de Deus cura a sua alma, e a sua alma viverá, a alma que está doente. Então o verso 3, ele está falando sobre a alma doente, a alma cansada, a alma que tem um peso, que já não aguenta mais tal coisa, que está ansiosa, que está desesperada, que está triste, que está frustrada, que se sentiu traída. É essa alma que, porquanto farei com você uma aliança para sempre. E essa aliança, ela tem base nas fiéis misericórdias que eu concedi para Davi. Preste bem atenção nisso, que é muito importante. Davi, vocês lembram bem? Davi adulterou com Batseba. Quem era o marido de Batseba? Urias. Urias, ele era de que povo? Ele era israelita, ele era judeu. Urias, o Eteu, lembra? Porque ele era desse povo que o povo judeu, o povo de Israel, fez muitas guerras contra os filisteus, os jebuseus e os heteus. Lembra? Urias é heteu. Ele deixou o exército heteu e veio participar do exército de Davi. Ele não era nascido judeu. Ele abandonou o seu povo e escolheu ser do exército de Davi, porque ele amava Davi. Davi possuiu a sua mulher. E mais, Davi colocou Urias, que era treinado numa parte da guerra, mas não era treinado para estar lá na frente da batalha. Vamos dizer assim, que ele fosse treinado para lançar dardos, bomba daqui para lá. Davi colocou ele lá na frente da guerra para lutar com espada. E talvez ele não era treinado nisso, porque era para ele morrer. Então Davi assassinou um amigo leal, adulterou com a mulher desse amigo leal. Sabe o que a Bíblia diz a respeito de uma pessoa que faz isso? Quem faz isso, o que tem que acontecer? Tem que ser morto. Não existe oferta de sacrifício para uma pessoa dessa. Cordeiro, nada. Não tem nada que se dá para uma pessoa dessa. Só tinha a pena de morte. Você está acompanhando o que Deus está fazendo? Deus perdoou Davi sem ser por sacrifício de cordeiro, porque Deus sacrificou o seu filho no lugar de Davi. Isso que é a coisa mais importante. Quer dizer, a velha aliança, na velha aliança, no Velho Testamento está muito claro que Davi não foi salvo por obedecer às leis de Deus. Davi foi salvo porque o Filho de Deus foi sacrificado no lugar de Davi.
E o que Deus está dizendo? Eu prometo para você fazer uma aliança com você. Se você beber da água que eu estou dando, se você se tornar meu discípulo, eu prometo fazer uma aliança com você que tem base nas fiéis misericórdias que eu concedi para Davi, que tem base no sacrifício de Jesus. E ele está falando isso cerca de 700 anos antes de Cristo morrer na cruz. Cerca de 700 anos antes de Cristo ser crucificado, ele já estava contando o segredo, como é que ele nos perdoa, né? Então eu estava conversando com um jovem que uma vez conheceu o evangelho aqui nessa igreja, e ele hoje segue o judaísmo. E ele não entendia essa passagem do Salmo 51, sobre Davi pecou, e olha o que aconteceu com Davi. E eu contei isso a respeito, como que o evangelho vê Davi. Porque pela lei dos mandamentos, Davi, ele precisava ser apedrejado, precisava ser morto. E assim, de uma forma pública, que todos vissem Davi ser morto. Cada cidadão judeu teria que pegar uma pedra e jogar contra Davi, para ficar de testemunho contra todo o que quisesse fazer arapuca contra um Urias na vida. Era um testemunho. Mas Deus não fez isso com Davi. Deus concedeu para ele perdão sem ele precisar ser morto. E é isso que Deus está concedendo para nós. Por isso você não pode comprá-lo, nem merecê-lo, porque Davi nunca comprou e nem mereceu. Davi, você acha que algum de nós vai poder comprar e merecer? Mas eu vou na igreja tal. Mas eu tive respostas de Deus, e eu tive prosperidade, Deus falou comigo, Deus fez isso, Deus... Não existe forma de comprar e nem merecer. Não tem nada que possa comprar ou merecer. A palavra misericórdia, ela vem de duas palavras: miséria e córdia, que é cardia, que é amor profundo pela miséria. Deus, ele é misericordioso, ele olhou para a nossa miséria e ele concedeu perdão para nós. E isso fala a ceia do Senhor. Eis que eu dei por testemunho aos povos como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Ele já estava falando a respeito das nações que viriam e se converteriam a Jesus, porque não seria só os judeus e não seriam só os israelitas, italiano também, alemão também, polaco também, ucraniano também, português também. Então ele estava falando de outras nações que se converteriam, e ele diz: busque o Senhor enquanto você está ouvindo a voz dele, porque vai ter um tempo que você não vai mais ouvir, e aí pode ser tarde demais. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Ele está falando a respeito da conversão. É possível a conversão de uma pessoa má. É possível o livramento de uma pessoa má. É possível que a vida dessa pessoa seja transformada pelo poder de Deus, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos não são os caminhos de vocês.
assim como o céu está muito acima da terra, e é assim que Deus vê lá de cima. E a gente não consegue entender o que está acontecendo, mas Deus vê lá de cima e Ele consegue entender, porque Ele enxerga todo o plano que Ele tem, e a gente só enxerga o momento, e a gente não consegue entender, e a gente tem muita dúvida naquele momento, porque não consegue entender o plano maior de Deus que Ele tem. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Ele compara a água, quando cai como a chuva, faz brotar a semente, cresce a planta, você colhe a semente, você faz o pão, você dá alimento para os animais, depois você toma do leite desses animais, você come da carne desses animais, mas tudo veio com a água, a princípio. E assim ele está comparando a água com a palavra. Toda palavra que eu falar não vai voltar vazia, ela sempre vai voltar para mim com alguma coisa. É como um bumerangue, Deus lança a palavra, ela volta. Se você ouvir atentamente a palavra do Senhor, a tua alma viverá, não volta vazia. Se você se entregar e se converter totalmente, volta para o Senhor convertido, lavado no sangue de Jesus, vai passar pelo vale da sombra da morte e Ele vai estar com você. E aquele que não creu, no dia que ele tiver que atravessar o vale da sombra da morte, pode até pedir por socorro por Deus, por quem seja que for, mas não vai ter socorro. Mas não volta a palavra vazia, porque Deus vai dizer: eu passei, eu estive lá. Você foi lá na tal igreja e você adquiriu prosperidade. Você foi lá em tal igreja, você recebeu uma cura. Você foi lá em tal coisa e recebeu isso. Mas você não recebeu o meu filho. Você não viveu em prol do meu filho. Você viveu em prol dos teus bens, da tua profissão. Você levantou cedinho para ir no teu trabalho, mas você não levantou cedinho para ouvir minha voz. Você me trocou pelo teu trabalho. Aí ele diz mais: saireis com alegria, em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas, porque assim o coração de alguém que se converte ao Senhor, ele tem alegria do Espírito. Em lugar do espinheiro, aquela árvore que só tem espinho, que às vezes é colocado como cerca para ninguém passar, porque daí a pessoa põe o pé lá, vai se espinhar. Então, em vez de ter só espinheiro, vai crescer o cipreste, que pode ter até tábua, pode fazer até tábua dessa árvore. Em lugar de uma sarça qualquer, vai crescer a murta, uma árvore que tem função, pode ser remédio, pode ser para alimento, o que for, ela é útil. E isso será a glória para o Senhor, e uma lembrança eterna, um memorial eterno, que jamais será extinto. Então, aqui está uma meditação sobre Isaías 55. Vamos orar? A Gilce faz oração? Ora em voz bem alta, porque precisamos.
agradecemos, Senhor, pelo sacrifício de Jesus na cruz, e no teu favor e favor de cada irmão, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por todo o bem, por todo o teu amor, por todo o cuidado, o livramento, Senhor, o sustento. Te agradecemos, ó Pai, por tudo, te louvamos, te bendizemos, em nome de Jesus.